Olá, eu sou o Walter, sou designer e head da Dixie e hoje eu vou apresentar para vocês as principais novidades e tendências da marca para esse próximo inverno. Para isso, eu vou convidar a Bruna, que faz parte do nosso grupo de estilo, para me auxiliar e estar apresentando cada detalhe e cada produto comigo. Eu vou começar pelo nosso principal grupo e maior grupo de produto, que é o tricô, que além dos já famosos e conhecidos básicos, né, gola careca, gola V, de tecidos diferenciados como a poliamida com viscose, super confortáveis. Vou falar também das novidades que tem nesse produto, tá? Que chegaram muitas novidades para esse produto e tem muito para falar dele. Os básicos continuam com a grande variedade de cor, certo, Bruna? Certo. E também de composições diferenciadas, né? Até tem para atender diversos tipos de mercados e necessidades, assim como temos o poliamida com viscose, né? Que é um produto que a gente considera mais prime. Também temos aquele que é 100% poliéster, sem perder o conforto e um caimento adequado. Agora eu vou apresentar para vocês a primeira novidade desse grupo, que é a nossa polo de tricô, tá? Um produto onde eu acredito bastante. Tem muitos detalhes aqui para serem falados, né, do tricô. Tem toda aquela riqueza de detalhes do tricô. Aqui a gente optou por ser um produto mais prime, pela composição de poliamida com viscose, né? E também por detalhes como a gola, como vocês podem ver aqui nessa aproximação, uma gola em jacquard com detalhe, né, bem desenhado. Tem o nosso logo da marca aqui, né, sempre em sobretom para não aparecer muito, né, sempre com essa descrição da marca, né, com uma modelagem slim, sempre valorizando um caimento e um vestir mais elegante. Eu vou estar convidando o Juan aqui para estar mostrando como que um pouco da modelagem aqui, um pouco do caimento dessa peça, como ela traz e deixa o visual mais elegante. É ótima, né? Porque ela, por ter também bastante cores, assim, eu acho que abre uma cartela, assim, um leque bem bom pra gente trabalhar em cima das polos. Tanto em questão de outfit, algo mais casual, ou também algo mais formal. Eu quero destacar que essa peça tem um excelente toque na hora de vestir, ela traz um conforto imenso e, como a Bruna falou, reforçando em diversas cores na nossa coleção para dar opções para os nossos clientes, tá? Obrigado, Juan. O próximo produto que eu vou falar agora vai ser o nosso tricô trançado, é outra novidade da coleção. Optamos também pela mesma composição do produto anterior, que é a poliamida com viscose, tá? Essa composição, ela traz para o produto um toque excelente, maravilhoso, um caimento maravilhoso. A viscose tem esse poder de trazer fluidez à peça, né? Ajuda no caimento, ajuda no vestir. A textura super rica e super atual, antenada, né? A referência que a gente tem aqui são as marcas de luxo que trouxeram esse produto de volta, como a Ralph Lauren, a Hugo Boss. Também um produto que apostamos em diversas cores. E, além do trançado tradicional um pouco mais sutil, também trouxemos um trançado um pouco mais aberto, né, digamos. Então temos essas duas opções em diversas cores, né? Essa peça é uma peça que a referência principal dela é o estilo Old Money, que está super em alta agora, né? Referência das marcas de luxo, como citei, Ralph Lauren, Hugo Boss. E pelo menos em nossas pesquisas ele super apareceu muito assim nas marcas de luxo, na Europa. E aqui no Brasil tem aparecido nas mesas dos principais magazines. Então por isso eu tenho bastante convicção de que esse é um produto com um potencial gigantesco de venda. Pulando para o nosso produto, eu vou falar agora do colete tricô, que é mais uma novidade. A Bruna vai pegar aqui pra gente. Um produto clássico, leve, versátil, combina com tudo. Tem aparecido assim no guarda-roupa do público mais jovem, né? Além de ser um produto clássico consumido por aquele pessoal mais conservador, ele é uma opção excelente para você fazer uma sobreposição. Ele acabou virando uma peça de moda, né? Uma peça que os jovens eles estão utilizando para criar mais camadas, que é algo que está super em alta hoje em dia. Exatamente, um visual retrô, minimalista, é aquilo que o nosso público exige, né? Então, é um produto que veio para a nossa coleção para agregar, para trazer mais diversidade a esse grupo e essa família já consagrada de tricô. E também muito confortável. Muito confortável, né? Mexe com a... É ideal, como eu costumo falar, o tricô é a peça ideal para o frio e para o clima brasileiro.
Agora mudando para o próximo produto, que é a nossa calça de alfaiataria, né? Também outro produto já consagrado em nossa coleção, em diversas opções de tecido, modelagem, cor. Vou começar aqui falando da nossa Semi-jogger. Semi-jogger, né? Essa peça nós optamos em fazer em malha, tá? Pela questão do conforto, pela questão da praticidade, né? O sucesso da coleção anterior, se repetimos nessa com uma modelagem slim, por um caimento mais adequado. Os detalhes da alfaiataria, mesmo sendo uma peça de malha, tá? Aqui vocês podem ver um zíper invisível. Os passantes, para quem opta por usar esse, mesmo ela tendo elástico, quiser usar com cinto. A vista funcional, como vocês podem acompanhar. Um tecido texturizado, super rico. E eu posso garantir que essa peça veste super bem, eu mesmo fiz a prova dela e ela tá vestindo perfeitamente no corpo. As opções de cores, em pelo menos 6 cores nós temos essa peça na coleção, tá? Uma outra opção de calça alfaiataria é a nossa calça chino. Esse modelo foi consagrado pela marca Lululemon lá fora, né? Ela trouxe digamos assim, um tecido tecnológico do mundo do esportivo para o casual, que é o conceito do athleisure, que a gente conhece bem. E a Lululemon, né, a marca que eu quero citar, ela trouxe primeiro, nós vimos em nossas pesquisas que é uma calça que fazia muito sucesso lá fora, na Europa e na Ásia, e trouxemos esse estilo para aqui para o Brasil. E também é uma calça que tem dado muito certo, tem dado muito resultado nas vendas, então um produto que ganhou um espaço maior, mais variantes de cores nessa coleção, com toda a riqueza e todos os detalhes de uma alfaiataria, tá? Então, nesse produto eu quero destacar, se você puder aproximar aqui, por favor, o detalhe do botão oculto, né? Ele não aparece aqui na peça, mas tem um botão aqui para fazer esse fechamento, né? E continuar com uma peça com visual elegante. Modelagem slim, elasticidade para trazer esse conforto, mesmo sendo um material sintético, ele tem essa elasticidade, proporciona esse conforto. Desse lado. Um bolso embutido aqui, invisível, bolso que a gente chama de bolso invisível, né? Aquele antifurto, né? Evita que alguma coisa que você queira transportar, um celular, um dinheiro, um documento, esse bolso ele passa desapercebido pelo ladrão, digamos. Então é uma peça muito rica, uma peça que tem dado certo em nossa coleção, e nessa coleção a gente manteve ela e trouxemos mais cores. Certo. A próxima que a gente tem para falar é a calça jogger, que ela também imita alfaiataria. Ela tem características da jogger, né? A cintura em elástico, é também de malha, super confortável, mas também traz o ar de alfaiataria, com a nervura imitando esse vinco que existe nas calças de alfaiatarias planas, e também a barra dobrada. Esse detalhe da barra dobrada, ele deixa a peça super sofisticada, dá um visual super despojado para a peça, né? É aquilo que eu costumo dizer, é a alfaiataria para os tempos modernos, né? Uma alfaiataria confortável, uma alfaiataria rica, cheia de detalhes, né? Trouxemos todo o detalhe da alfaiataria para uma calça dos tempos modernos, né? O elástico, como a Bruna ressaltou, os bolsos embutidos, uma modelagem slim com caimento super adequado. E a malha. E a malha, né? A malha né? a gente sempre fala que a malha não tem outro tipo de tecido que traga tanto conforto quanto a malha, né? O jeans tem caído na questão de vendas justamente pelo crescimento das calças de malha e de alfaiataria. Sim. Agora, para falar do próximo produto... É a nossa calça alfaiataria. Ainda tem mais um. Com elástico. Verdade. Tinha esquecido dessa queridinha. Essa é novidade, tá? Essa calça de alfaiataria, nós vimos em mesas de grandes magazines e resolvemos apostar junto, pois pelo sucesso e pelo conforto que ela traz. Ela tem um ajuste diferenciado, se puder aproximar aqui, que é esse elástico, né? Ele passa desapercebido, né? Mas ele é um elástico, ele tem essa função de um ajuste melhor na cintura, então ela dá talvez a liberdade e a possibilidade de usar ela sem cinto, com os detalhes ricos de uma alfaiataria tradicional, né? Então, um bolso embutido na parte de trás, uma modelagem slim, um tecido super confortável, também com elastano, tem um pouco de elasticidade nele,
E a composição principal desse tecido para trazer esse conforto e essa fluidez é a viscose. Viscose com poliéster e elastano. Sim, também em outras cores, né? Também em outras cores. É bom ressaltar que a maioria dos nossos produtos de entrada, esses produtos que são chave para nós, eles têm diversas cores, assim como a calça de alfaiataria. Agora sim, vamos falar da camiseta de manga longa. A gente trouxe uma variedade maior agora de manga longas. Essa daqui é uma que tem um tecido diferenciado. Esse tecido ele é importado, né? A gente aqui na Marquente nós temos a prática e a liberdade de poder trazer matéria-prima de fora. Uma matéria-prima de extrema qualidade, um produto também texturizado, vale a pena a gente olhar uma textura suave, uma textura sutil, né? Que traz uma elegância para a peça. A modelagem slim, normalmente existe um preconceito em relação ao uso da manga longa, que a maioria das pessoas eu ouço esse comentário que é falar que ela fica parecendo um pijamão. Então a gente teve esse cuidado de ajustar nossa modelagem para que não tenha esse problema da questão de parecer um pijama. Então Sim. Você vai vestir a peça, ela vai ficar elegante, vai manter um visual alinhado e elegante. Assim como nos demais produtos, trouxemos a manga longa em diversos tecidos e tipos de gola diferenciada. Uma gola alta, que está super moderna, né? Mas mantendo esse visual minimalista da Dixie, em um tecido canelado, cheio de detalhes. O logo, se você puder pegar aqui e aproximar, ele na cor da peça para manter essa descrição que o nosso público exige, mas com um design diferenciado, uma textura, um relevo. Uma costura impecável, um detalhe de gola interna, que normalmente a gente usa nas nossas peças. A barra dela tem esse acabamento em ribana, para dar um melhor ajuste. E é isso, uma peça super moderna, atual e com toda a tecnologia do nosso trabalho. Além dessas duas mangas longas, a gente também possui outros tipos de modelagem, né? Como essa daqui, que é uma de viscolaicra, gola rolê. Esse produto tem sido um sucesso de venda, tá? Principalmente na cor preta. A cor preta atrás serve para fazer um composê, às vezes com terno, às vezes com uma peça de sobreposição, uma jaqueta. Então, ela traz esse fator da gola alta, da gola rolê, traz modernidade, traz um ar mais sofisticado para o visual do homem. Por isso essa peça continua na nossa coleção e tem sido um sucesso. Nessa coleção trouxemos elas em mais opções de cores, além do preto, vai ter o off-white, vai ter o marrom, vai ter o vinho. Então, uma peça que podemos dizer que já está consagrada na nossa coleção. E aqui, para finalizar, falando da nossa variedade, da nossa imensa variedade de manga longa, eu falo dessa gola Henley, né? A característica principal dela é essa vista com botão, né? Gola em ribana para melhor ajuste, sem perder aquele caimento e a modelagem slim para um melhor caimento, um melhor vestir, né? E todos os detalhes e a riqueza desse produto. Tecido texturizado, em uma malha que tem a mistura, né, de poliéster com algodão. Essa mistura ela tem muitos benefícios, pois o tecido fica mais estruturado, mais confortável, mais leve, fluido e, melhor de tudo, mais resistente. Então a peça vai durar por muito mais tempo. Sim, isso é ótimo. Um próximo item que a gente tem é uma novidade também, que é as nossas polos, só que agora na versão de manga longa. Antes a gente não tinha muitas variedades de manga longa nas polos. Hoje a gente está trazendo também com os mesmos tecidos das camisetas mangas longas. Quer falar um pouquinho essa é uma solicitação antiga, né? A gente ouve bastante do nosso comercial, às vezes de alguns representantes, que um cliente ou outro sempre pediu esse produto. Nessa coleção a gente veio com ele e já sentiu a força dele em alguns atendimentos, já sentiu que ele é um produto muito promissor, então estamos introduzindo na nossa coleção já confiantes de que ele vai ser um produto de sucesso, né? Não vou repetir aqui, mas as mesmas características das nossas manga longa, uma modelagem slim, tecidos diferenciado, detalhes de cobre-gola, né? Um ajuste sempre na barra, a nossa aviamentação e maquiagem sempre discreta, né? Para não perder
o principal característica da Dixie do público, que é a solicitação de não aparecer a marca, daquela questão da descrição. O nosso próximo produto, Bruna, deixa eu ver aqui, vai ser a Bomber. Boa. Bombers a gente tem uma variedade muito grande, né? Exatamente. Por ser uma peça que está sendo muito solicitada também no mercado. É um produto super em alta, super moderno. Ele veio, assim como eu falei da calça alfaiataria, ele tem tomado o lugar de outras peças no guarda-roupa do homem moderno, né? A Bomber, ela tem tomado o lugar das jaquetas pesadas, né? Que a gente percebe que as mudanças climáticas, a jaqueta pesada sai de cena, pois ela não é tão versátil, né? Você vai usar uma, duas vezes no ano. E entra a Bomber, que atende essa demanda, né? Mantém a temperatura agradável do corpo, traz um visual mais despojado, um visual moderno. E temos para todo gosto, assim como outros produtos da nossa coleção. A Bomber a gente tem desde essa peça aqui, que é uma peça de entrada com um preço melhor, uma peça confeccionada nacionalmente, com tecido importado, né, que a gente tem aqui uma peça de suede. Nesse caso, essa peça não é forrada, então ela é uma peça mais leve, então para um frio não tão intenso. Como temos também as opções de peças, né, forradas, que são peças pensadas para climas mais frios, em tecido diferenciado, ricas em detalhes, aviamentação sempre personalizada, bolsos, zíper, né, tudo pensado para ter uma peça diferenciada, né? Inclusive na parte interna, um bolso interno, né? Pensado naquela questão de segurança, né? Mesmo. Uhum. Uma peça muito rica, né? Esse visual do nylon amassadinho, que está super em alta. Todas as peças que a gente tem feito na nossa coleção e colocado com essa característica tem vendido muito bem. Eu acho que esse é um apelo muito grande de venda, né? A riqueza e a questão da sutilidade nos detalhes, nas nossas assinaturas, né? Sempre na cor da peça, sempre minimalista, sem marcar muito. A gente sabe que o nosso público preza por isso e mantemos essas características em nossas peças. Sim. Uma Bomber também que tá em alta, que é ótima, né, para o guarda-roupa do homem, é esse tipo de Bomber aqui. Porque por mais que ela seja assim, de suede, de um jeito, a gente consegue usar ela de outra forma, por ela ser dupla face. Então, é uma peça 2 em 1, né? Exatamente. Aqui você vai estar comprando uma peça duas peças pelo preço de uma, né? Porque essas dupla face, elas têm sido sucesso também de venda, né? A gente costuma falar que é otimizar a compra, né? Por que comprar uma se eu posso comprar duas pelo preço de uma? Então, com duas características diferentes, como a Bruna falou, um lado dela é o nylon, esse nylon que eu acabei de citar, o nylon amassadinho, que está super em alta, e o outro lado dela, o suede. Ambos os lados trazem conforto térmico, eles não incomodam na hora de vestir, independente do lado que você vai usar ela. E a combinação de cor, né? Você tem uma peça aqui, que um lado dela é um bege, se você quiser trocar de peça durante o rolê para ficar com outra cor, você já está com uma peça, virou ela do outro lado, já está com uma peça de uma cor totalmente diferente, que é o marinho. Mas, com os detalhes do outro lado, né, invertendo a peça, vai ter um detalhe de cor que remete ao outro lado da peça, sem perder essa harmonia, essa questão da elegância, os detalhes ricos, se você puder aproximar aqui. Ela tem essa textura aqui no bolso, tá vendo? É um bolso diferenciado, uma assinatura diferenciada, discreta, a retilínea, né? Super rico esse produto aqui. É o tipo de peça que eu vou querer para o meu guarda-roupa. E para finalizar a questão da Bomber e mostrar um pouco da variedade que a gente vai ter, eu vou falar dessa Bomber aqui de lã batida, né? Um clássico, né? Um visual mais clássico, mas com essas interferências, os detalhes do bolso diferenciado, o detalhe de costura, o detalhe de recorte, a questão da opção de mostrar aqui o zíper e o botão, que muita gente fala, pô, essa questão do botão traz o visual bem despojado para a peça, mas não dispensamos ao zíper, que vai trazer o isolamento térmico adequado para esse tipo de peça. Que é ótimo você falar sobre, porque a nossa próxima peça, as overshirts, tem como principal característica essa combinação de zíper e botão. Perfeito, vamos falar agora de overshirt, então. Outro produto super moderno, super atual e que está em crescente, independente do estilo, se é o jovem, se é o mais clássico, se é o moderno. A Bomber ela veio para ficar, na minha opinião, porque ela tem essa diversidade de público e tem crescido bastante na nossa coleção.
por ter sido um produto que testamos e ele deu certo. Então, Sim. a diversidade que eu falei que temos na Bomber, também vamos ter aqui na Overshirt, com opções, como a Bruna citou aqui, a questão do zíper, né? Não é tradicional numa Overshirt ela ter a opção do zíper. Então, o isolamento térmico que eu citei da Bomber também serve aqui para Overshirt, né? E ela vai servir como uma peça de sobreposição, como uma jaqueta. E o caimento dela também é outro. Caimento excelente, essa peça aqui. A gente tem até o Juan, que tá vestida com a Ah, nossa boa, bem Overshirt. lembrado. Eu tinha esquecido que o Juan tá vestindo uma peça. Essa aqui que o Luan tá vestindo é em suede, né? Sim. Tá vendo como ela deixa o visual bem moderno, apesar de o Luan estar de camisa com uma calça de alfaiataria. Essa peça, ele sobrepôs, ela já deixou o visual dele super moderno, super atual. E provando que o que a gente está falando, uma modelagem com caimento muito adequado, muito moderno, né? Agora ele fechou o zíper aqui para a gente observar e está fechando os botões. Então, ele tem o visual da Overshirt, vai estar protegido do clima, independente de qual esteja muito frio, seja um frio médio, ele está bem protegido. Então, é uma peça excelente peça de opção para sobreposição. Certo? Obrigada, Juan. Voltando a falar, repetindo, reforçando, esse produto temos em diversas opções, assim como eu falei do suede. Temos também a opção em sarja, temos a opção em cotelê e a opção em lã batida. Com as mesmas características de uma Overshirt, porém com esse diferencial do zíper, que é uma das novidades que a gente acredita que vai ajudar super na parte de conforto. Tá. Falar um pouco da parte interna dessas peças, né? Que são peças forradas. A gente pensa... Pode ser. Tá? Pesamos, né? Como pensamos numa peça jaqueta, também mantivemos o detalhe do bolso interno, né? Aquela questão da segurança. O forro em nylon. Nessa opção aqui a gente optou por um nylon liso. Mas também temos opções com forro em nylon matelado, personalizado e tudo isso pensando em trazer diversidade e opções na nossa coleção. Toda a riqueza, né? Todo o detalhe, nessa peça aqui o botão invisível, num bolso embutido, esse detalhe meio que de alfaiataria de um bolso embutido, as barras sempre com ajustes, né? Opção de fechamento de botão, toda a característica de uma camisaria numa peça, né? Numa mais jaqueta pesada, né? mais pesada, exatamente. É isso, vamos para o nosso próximo produto, que é a jaqueta Puffer, outro sucesso da nossa coleção, né? Um clássico. Se você puder pegar uma peça pra gente, Bruna. Vou pegar. Um visual minimalista, moderno, uma peça que já consagrada em nossa coleção. Nessa coleção optamos por trazer uma peça com detalhes mais modernos, digamos. Essa peça não é costurada, o matelado dela é um matelado que a gente chama de fusionado, deixa a peça super moderna, se você puder aproximar aqui para pegar. Então esse matelado que a gente costuma ver nas peças tradicionais costurado, nessa peça aqui a gente traz ele com o matelado fusionado, que a gente chama, que não tem costura, é só uma marcação, digamos que uma cola, né, que deixa esse visual matelado. É uma peça que não é muito cheia, né? Temos o controle lá da questão do padding dela, do enchimento dela, para não ser uma peça muito inflada e fácil de guardar. Então dá para guardar na mochila, você consegue deixar ela compacta, né? Compactar ela para guardar numa bolsa, numa mochila e mantém aquele seu visual alinhado. Além disso, ela tem uma característica também, porque tem pessoas que não gostam dos capuz dessas puffers. E a gente trouxe com um capuz destacável para poder trocar um pouco o visual da peça, deixar ela mais jovial, ela mais clean também. Funciona como uma opção, exatamente. Eu sou de muitos clientes da Dix, que acompanham os atendimentos, que esse tipo de peça, tem gente que gosta com capuz, tem gente que gosta sem o capuz, então por que não ter as duas opções em uma única peça? Então, optamos por colocar esse capuz da forma destacável. Aliás, na maioria das nossas peças com capuz da nossa coleção, tem essa opção de destacar o capuz, né? Por entender e por ouvir que o nosso público tem essa diversidade de opção, de hora quer com capuz, hora quer sem, então
por que não atender ambos os públicos numa mesma peça? E é isso. Então, um produto super rico, eu acredito bastante, na nossa coleção presente em diversas opções de cores, tá? Modelagem está super acertada, esse era um produto que exigiu esse cuidado, exigiu essa atenção na modelagem, no vestir dela, então eu tenho certeza que nessa coleção não atenderemos nosso cliente com excelência, além de toque, conforto, visual, uma modelagem super adequada para atender nosso cliente. Sim. A próxima peça que a gente vai falar é o colete puffer, que o Juan também está vestido. O colete puffer, né, irmão da nossa jaqueta puffer, pode-se dizer, né, na prática que esse é o mesmo produto, só que sem as mangas, né? Então, o que ganha? É uma opção a mais para sobreposição, sem perder esse visual alinhado, esse visual despojado, com as mesmas características da nossa jaqueta puffer, né? Ganha-se também na questão mobilidade, porque ele não vai travar no movimento dos braços, né, pelo fato de não ter as mangas, mas com a mesma riqueza de detalhes da nossa jaqueta puffer, né? O detalhe que eu comentei do fusionado, um tecido com um toque super agradável, super confortável. E como vocês podem observar, o Juan está usando aqui, não perdeu, não desalinhou o visual dele, pelo contrário, agregou, deixou ele com um visual mais despojado, mais versátil, digamos assim. Sim. Então é uma peça que eu acredito bastante. Tem caído no gosto do público mais jovem. E continua formal, né? Continua formal, não perdeu a formalidade do look do Juan, como vocês podem observar. Então, uma peça que eu acredito bastante para essa coleção. Obrigado, Juan. Obrigada, Juan. Uma outra novidade que vamos falar agora é a nossa Washed Jacket. Pode pegar ela para nós aí, Bruna. Uma novidade por quê? Porque esse produto é um produto que, assim, é uma aposta nossa, tá? Vimos na nossa pesquisa, porém não vimos muito ela no nosso mercado nacional. Só que, como vocês podem observar, é uma jaqueta com visual muito despojado, bem arrojado, moderno, tá? A principal característica dela, né, por ela ter sido feita em sarja, é essa questão do estonado, do lavado, né? Por isso o nome Wash Jacket, né, de jaqueta lavada. E temos ela também em opções de cores, rica em detalhes, de costuras, de matelados, se você puder aproximar aqui para a gente mostrar. Os recortes dela, né? Traz esse visual meio motorcycle, né? Uma pegada meio vintage, mas um vintage mais arrojado. Esse detalhe do ombro aqui. É uma peça forrada, ó, rica num forro matelado, né? Prezamos também por manter o bolso interno pela questão da segurança. Uhum. Então, é uma peça que apostamos bastante no seu potencial de venda. Também com detalhe de retilínea. Detalhe de retilínea interna. É uma peça bem rica. De verdade, eu acredito bastante no potencial dessa peça. Eu acho que é um ótimo produto para se ter no armário. Eu tenho certeza que é um produto que vai trazer riqueza e vai ter o sucesso dele garantido assim na venda. Sim. Nosso próximo produto, Bruna? São as cortas-ventos. Vamos falar então agora das Windbreak, as corta-vento. Outro produto que veio para ficar, já há algumas coleções presentes na nossa coleção. O sucesso dele se deve à versatilidade desse produto. Na nossa coleção optamos por colocar ele com muitas opções em capuz embutido, que é o que a gente chama de... Sim, a gente tem algumas opções aqui de capuz Essa embutido. Peça aparentemente não aparenta ter um capuz. Foi um pouco redundante agora, voltando. Falando dessa peça, ela não aparenta ter um capuz, porém o capuz está ali embutido na gola, né, como opção, né, por se tratar de uma corta-vento, uma peça versátil que a pessoa pode usar para ir para academia, como pode usar para ir para o trabalho, pode usar num dia que vai sair com alguém, num encontro. É uma peça muito versátil. Sim. Rica em detalhes. Muito boa. A característica que eu falei do amassadinho, esse visual, ele é muito moderno, muito atual, tá? E tem feito sucesso, já é consagrado, pois nossas peças mais vendidas da última coleção tinham essa característica, né? Sim. Na cor marrom, nessa peça que deixou, na minha opinião, é uma das peças mais lindas da coleção, tá? Zíper waterproof, né? Que é aquela questão a prova d'água, né? A água bate e não infiltra. Sim. Os botões personalizados, elástico para ajuste do capuz, tá? Ajustes nas laterais,
para poder um melhor isolamento térmico, os detalhes de personalizado discretos, como a gente sempre preza na Dixie. Os bolsos também, né? Bolsos discretos, com zíper para maior segurança. Então é uma peça muito rica em detalhes, assim como as demais peças da nossa coleção. A gente pegou essa aqui como exemplo, né? Tem esse detalhe aqui que a gente chama de um respiro, né? Que normalmente tem nas peças esportivas. Um aviamento aqui na lateral também. Então, uma peça muito rica e eu acredito bastante nesse produto. Sim. Nós temos também opções de dupla face dela, né, Bruna? Temos opções de dupla face. Deixa eu guardar essa aqui. Essa opção aqui de dupla face, ela também, esse amassadinho, né, que é uma coisa que tá super em alta, que a gente super tá tendo. E além de trazer todos os detalhes desse lado, ela também tem o lado interno dela, que muda totalmente a característica da peça. É uma peça super versátil. Também tem capuz removível. Essa daqui não é embutida, tá? Ela é removida. Mas que muda totalmente a característica da peça, né? E aí, como vocês podem observar, optamos por uma combinação de cor que conversa bem, né? Um lado bege, o outro lado de um marrom, em tons terrosos, podemos dizer, né? Um zíper tratorado, os mesmos detalhes da outra peça, como citei, os ajustadores do capuz, na barra. Essa barra da manga a gente optou por fazer em elástico, né? Sempre pensando naquela questão do isolamento térmico, por se tratar de uma peça de inverno. Vou pedir para o Juan entrar, que está usando uma das nossas peças de corta-vento, como vocês podem observar. Optamos por um modelo que tem algumas interferências de contraste, mas um contraste agradável aos olhos de quem vê, né? Os detalhes de personalizado na lateral, como vocês podem observar aquilo que a gente citou, o capuz embutido na gola. Então, para aquela pessoa que gosta, né, que quer usar o capuz, é só puxar o zíper ali, vai sair um capuz ali dentro. Não quer usar, o capuz fica embutido ali dentro, escondido, mantendo o visual discreto da peça, mas com as mesmas características das nossas demais peças. O forro interno, né, nessa peça a gente optou por fazer um teladinho, mas mantendo a peça agradável e confortável de ser usada. Ficou linda essa peça. Eu também gostei das minhas bastante. Favoritas. Personalizada, Sim. Como sempre, a personalização sempre bem discreta. E é isso, Juan, obrigado, viu? Obrigada, Juan. Próximo grupo, jaqueta híbrida. Uma das peças que eu mais gosto da coleção, um grupo que eu gosto bastante, pelas características dele, eu vou explicar. Ele tem esse visual de jaqueta, mas com o conforto de uma blusa de moletom, pela mistura de tecidos. Aqui a gente tem na frente dessa peça, tecido de nylon, ele é forrado por dentro, e nas suas mangas e capuz, um moletom texturizado. Então, é uma peça bem bacana, que traz esse visual bem moderno, bem despojado, né? Sempre reforçando, né, pelo nosso público se tratar de um público mais reservado, né, por ser moda casual. A peça mais limpa, toda em preto, sem muito contraste, sem muita interferência, mas cheia de riqueza, cheia de detalhes, um cordão personalizado, um ilhós aqui no capuz, né, triplo, para ter esse detalhe rico, o zíper tratorado, com um puxador diferenciado, os bolsos também sempre com zíper, para poder prezar pela questão da segurança, de guardar, não perder nada. Lado interno dela, como vocês podem observar, tem a duplicidade, como eu falei, de tecido. Um forro, uma parte forrada por nylon e aqui por dentro aquele que a gente gosta de chamar peluciado do moletom. Então uma peça bem quentinha, bem confortável, com um visual bem diferenciado. É ótima para regular a temperatura do corpo também, Exatamente. Né? A gente tem aqui outras opções também. Essa opção aqui é uma das que eu mais gosto, que traz esse detalhe, a parte do tecido da malha, né, texturizada, que remete a um tricô, né? Na frente dessa peça também o nylon, né, aqui para vocês observarem, o texturizado do tricô. Esse tipo de peça a gente costuma ver em marcas de luxo também, como a Moncler. A Moncler explora muito bem esse tipo de visual, tá? Que essa peça vestindo, ela traz um visual super moderno, super arrojado, super elegante e despojado. Muito versátil, com as características que eu já citei. Nessa opção aqui também com capuz destacável. Vou tirar aqui para a gente observar.
Então, como falei, atende a todo tipo de gosto pela sua versatilidade. Jaqueta híbrida, outro produto que tem feito bastante sucesso na nossa coleção. Nessa coleção entraram mais modelos, mais cores, mais opções de variedade para esse tipo de produto. Vamos falar agora do conjunto interlock, Bruna? Conjunto interlock. Conjunto interlock é outra novidade que trazemos na nossa coleção, tá? Ela vem nessa pegada da linha Athleisure, que traz o visual do esportivo para o mundo do casual, então a gente pode falar que é um casual esportivo, tá? Eu vou pedir para o Juan, que está usando um dos nossos modelos, entrar com essa peça, tá? Esse visual, posso dizer que além de manter esse casual esportivo que a gente chama, ele é super confortável, outra influência das grandes marcas de luxo, da Hugo Boss. Nas minhas viagens de pesquisa eu tenho visto bastante a galera usar isso para viajar, pois é muito confortável, agradável de usar em qualquer tipo de ambiente. Hoje, como é alta do esportivo, né, desse visual esportivo, a galera não está usando mais só peças esportivas para ir para academia, para ir para treinar, então está usando no dia a dia. Então essa é uma peça que veio para agregar no guarda-roupa do homem para qualquer tipo de ocasião, né? E os detalhes, né, eu vou falar um pouco aqui, personalizada, com retilínea, com detalhe de cor sobretom, que a gente chama, não é um contraste muito forte, os aviamentos sempre personalizado, tecido texturizado, os recortes, o bolso embutido, que a gente pode chamar desse bolso, que é um bolso invisível, né? Ele é embutido aqui, ele não tem costura, então um detalhe bem rico dessa peça, um zíper de metal com um puxador personalizado, bolso da calça aqui embutido. Vou pedir para o Juan também a mostrar aqui para vocês, ó, o zíper que tem aqui na calça, é um detalhe que pode servir para um melhor ajuste na hora de vestir. Você tem alguma dificuldade ali, você abre o zíper, depois fecha para a peça ficar bem alinhada ao corpo. Então é um produto muito rico, muito versátil e que com um potencial gigantesco nessa coleção. Trazemos ele também em outras cores. Nessa coleção optamos por trazer cores mais comerciais, podemos dizer, então o marinho, o preto e esse aqui que é o de bege, tá? Esse detalhe esqueci de falar um pouco também, como para coordenar a parte de cima com a parte de baixo, a retilínea, também optamos por colocar o detalhe de retilínea aqui na calça, ó, como vocês podem observar. Sim. E é um dos conjuntos que eu particularmente acho mais bonito. Eu também gostei bastante dessa peça. Obrigado, Juan. Obrigada, Rô. Agora vamos falar um pouco das nossas tradicionais polo manga curta, pois por se tratar de um inverno que não tem sido tão agressivo nos últimos anos, a nossa coleção, nossos clientes têm exigido, na hora que vem ver a nossa coleção, não só as peças pesadas, então decidimos manter, e não só manter, mas também ampliar nosso grupo de peças, podemos dizer que de verão, dentro do nosso inverno. Então, a cada coleção a gente tem percebido que tem aumentado essa busca. Então, nessa coleção, trouxemos a nossa já conhecida variedade de tecidos, assim, desde um tecido como o piqué PA, que tem a composição de algodão com poliéster, até uma malha mais prime, que é um nosso Suidine Fio 40, por exemplo. Sim. Vou pegar uma peça aqui. Então, diferentes preços, mas mantendo esse visual casual, esse visual minimalista, esse visual limpo, elegante e arrojado que a Polo traz para o visual do homem. Então, volto a repetir, diversas opções de tecidos, cores e detalhes das nossas já conhecidas polos, né? Vou falar um pouco aqui dos detalhes. Personalizadas de forma discreta, né? Sempre com um detalhe de cobre-gola, um cobre-gola diferenciado, né? Um detalhe de personalização interna, às vezes um detalhe de costura contrastante sutil, né? Para coordenar com a parte de dentro, né? Uma costura bem alinhada, uma personalização na barra. Então, sempre prezando manter um visual limpo, clean e minimalista. E uma coisa que a gente viu crescer também é a questão da vista, né? Na vista dupla. Sim, essa vista que a gente chama de vista dupla nada mais é do que uma vista que ela oculta a presença dos botões. Então, ela está sobrepondo. A peça tem os botões para você manter a opção de usar ela aberta ou fechada, porém, ela tem essa vista a mais aqui, digamos, sobrepondo os botões e não deixando eles aparentes. Sim, muito boa.
vou falar mais um pouquinho aqui de algumas variações que a gente tem de polo, né? As texturizadas, jacquard. Segura aqui, Bruno. Como vocês podem ver, essa peça aqui confeccionada em tecido jacquard, texturizado, muito rico. Essa peça, inclusive, tem sido um dos sucessos da nossa coleção, tá? Muito procurada, com essa característica de jacquard, de tecido leve, porém com uma textura, tá? Cheia de detalhe, com a retilínea, com a gola, detalhe interno, né? Limpa, clean, minimalista, mas mantendo esse visual da polo com textura. Uma outra que a Bruna tá segurando, uma polo canelada. Também com os detalhes, né, da mesma cor da peça, para trazer esse minimalista, focar também na textura da peça. E a gola V, né, que é uma gola feita em retilínea ao invés dos botões. Ela tem essa característica. O canelado dela, né, esse canelado vertical que tá bem alto. Na nossa coleção a gente tem diversos tipos de canelado, tá? Esse aqui é um deles. Esse canelado vertical um pouco mais espaçado. A assinatura Dixie discreta, né, na cor da peça. Vou falar de um outro detalhe que tem crescido bastante, inclusive desse modelo, que é essa polo em V. Ela não tem o botão, então tem crescido muito, muito mesmo a venda desse tipo de modelo na nossa coleção. Então viemos nessa coleção com mais opções desse tipo com essa característica de gola. Vou falar agora um pouco da camiseta, já conhecida da nossa coleção, com a grande variedade de tecidos, estilos e detalhes, né? Sempre rica, a gente costuma falar que é um básicos diferenciados pelos seus detalhes, pela sua riqueza. Tá, né? Vou pegar esse primeiro modelo aqui, que é um tecido texturizado, né? Por ser uma peça de inverno, a gente optou por fazer algumas opções com um tecido mais encorpado, um tecido um pouco mais pesado. A gente viu em nossas pesquisas que está muito em alta. E nessa peça aqui a gente optou por uma barra sobreposta, né, numa cor contrastante, coordenando com o cobre-gola ali, né. Um detalhe também bem interessante dessa peça é a sua gola, a sua costura da gola, que está em trançador, né, a descrição na assinatura aqui do DX na cor da peça. Então toda a peça vai ter a sua riqueza ali, né. Nessa peça que a Bruna está segurando, já num outro tecido texturizado também, optamos por fazer aqui uma gola do próprio tecido, uma plaquinha na barra, um cobre-gola diferenciado. Então, toda aquela riqueza que às vezes passa desapercebida, mas se você parar para avaliar o produto com cuidado, com carinho, você vai ver que ela é cheia de detalhe pensado pelo nosso time para deixar a peça rica. Então, além dos tecidos diferenciados, além da variedade de tecidos e como eu citei, desde um tecido mais, podemos dizer assim, comum até um tecido mais prime. Então trazemos toda essa variedade, o já consagrado Pima, que todos conhecem, tem vendido muito bem, né? Um outro tecido do grupo de camiseta Prime, até um piqué PA como esse aqui, que é já conhecido também, que podemos conseguir vender num primeiro preço, ali uma linha de combate, podemos dizer. Fizemos essa linha no piqué. Desde essa coleção há uma novidade também, essa linha de piqué em cores. Então na nossa coleção a gente vai ter pelo menos umas 12 cores desse produto, mas sem perder aquela riqueza de detalhe, caimento, costura impecável, né? Descrição e visual elegante. Então, a camiseta é o nosso produto que podemos dizer com segurança que é o produto que mais tem variedade na nossa coleção, né? Desde preço, qualidade, tecido, detalhe, então variamos bem. Para finalizar, a camiseta foi o nosso último grupo que vamos falar. Eu vou guardar aqui essa peça e finalizar agradecendo a Bruna, que me ajudou aqui nessa apresentação. Obrigado, Bruna. Obrigada. Vou agradecer também aos outros integrantes da equipe, o Marcelo, o Tomás e o Rodrigo Souza. Não estão presentes aqui agora, mas quero deixar aqui o meu agradecimento. E aproveitar também, falar um pouco da próxima marca do grupo, que é a 98. Vai ter a apresentação deles agora e queria passar a apresentação para ele. É isso. Obrigado.